Olha só, faça valer o seu direito, começando agora, 9h04. Marcelo Fernandes já comeu 4 minutos da gente essa noite. Entendeu? Que era pra começar Temos 9h em crédito. ponto. Então a gente tem crédito aqui essa noite, viu, gente? E o tema de hoje é reforma da Previdência, né, Mila? Com certeza, boa noite a todos. Eu sou Camila Trabuco. Um beijo a todos da minha live, da live de Renatinha, que estão acompanhando aí com a gente. É um tema polêmico, já motivo de muita discussão. São novas regras que aumentam o tempo de contribuição, que aumenta a idade, altera a alíquota, a regra de transição. O que pode mudar nessa aposentadoria, né? Muita coisa. Será que a gente pode vai conseguir se acontecer. aposentar, Camila? Advogado não se aposenta, né? Mas a gente pode tentar. Pois é, imagine jornalista, não é ser advogado, gente. Não consegue se aposentar, imagine jornalista. Imagine jornalista. Jornalista pior ainda, coitado. Não tem Mas- condição. Pois é, a gente tem que lembrar o pessoal do telefone aí, Isso né? mesmo. Ó, gente, hoje participa ao vivo, liga pra gente, 21019717 e traz a sua dúvida aqui que a gente tá com 2 especialistas super especiais para conversar com vocês. E o nosso WhatsApp? 759-9829-7070. Eu vou repetir, viu? Olha só, 759-9829-7070. Agora, o Lucas tá aqui se acabando de rir, eu não sei do que ele tá indo tanto ali no canto ali, entendeu? Ele tá aguardando o seu zap zap. Mande sua pergunta pra ele. Será que você vai se aposentar? Você tá com dúvida? Você é servidor público? Você tem... quer tirar dúvida sobre pensão por morte? Ligue pra gente, Você mande é sua mensagem, ó. professor? Tecle, mande sua mensagem pra gente, Você que que eu é estou professor, aguardando. que tem direito à aposentadoria especial, aproveita agora e liga, tá? Pois é, e falando inclusive, né, gente, tá tendo aí esse reboliço todo aí, greve da PM, não vai ter greve da PM. Será que muda também a aposentadoria pra polícia? A gente vai falar disso aqui também, viu? Militares, Pois tem que é. saber. Vamos apresentar então, né, Mila, nossos Vamos sim, entrevistados dessa noite. Temos aqui do meu lado, ele que tá de volta com a gente, estava aqui semana passada, o advogado especialista José Henrique Martins, que tá aqui conosco. Muito obrigada por você estar aqui, Henrique, um prazer tê-lo. Deixa eu mostrar Henrique, gente, aqui, rapidinho, Dá um ó. oi, Henrique. Ó, como eu já tô Opa. melhor, gente, começando na habilidade. Dá um oi aí pro pessoal da live. Olá, Zé. boa noite a todos os presentes, todos os ouvintes. É um prazer estar aqui mais uma vez. Obrigado pelo convite. E ontem foi aniversário Obrigada. dele, viu? Parabéns! Pois é. E olha só, aqui do meu lado, deixa eu virar, né, pra mostrar. Doutora Cris, que tá aqui do Nossa, meu ladinho. queridíssima, Ó como eu tô expert Cris. virando as coisas, gente, tá vendo? Olha, hoje tá menos conturbado. Então, quem tá aqui do meu lado hoje é a advogada Cristine Emily Nascimento, mestre em Direito Previdenciário e doutoranda também no tema, pra tirar todas as suas dúvidas. Por isso, mande sua pergunta, que eu tô aqui esperando. Eu quero saber o que você quer saber sobre a reforma da Previdência. Vamos falar sobre esse assunto hoje, essa noite aqui no Faça Valer o Seu Direito. Verdade, eu tenho até, Renata, aqui já para começar, eu tenho um neto aqui que tá na minha live, ele dizendo que não conseguiu ter compreensão a respeito da reforma, entra novo e sai novo presidente e só mexem na Previdência. É isso mesmo, doutor Henrique? Me conte aí. Eu queria logo assim, Zé, pedir para você já responder para quem tá em casa qual é a principal mudança da reforma. Vamos ir direto ao assunto para a gente tentar tirar todas as dúvidas do pessoal que vai estar mandando aqui perguntas para nossa live, pro Zap, por telefone. Ligue, viu, gente? Participe ao vivo. Participa ao vivo. Deixa eu passar para Zé aqui responder, então. Pronto. Assim, na verdade, o maior impacto em termos de reforma de previdência é a extinção do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição. Ou seja, a partir de agora, né, a partir da nova reforma, dos novos moldes de previdência, todos terão que obedecer uma idade mínima para se aposentar. Então, praticamente se extingue o benefício, e claro, existem alterações também nas pensões, nos benefícios por incapacidade, inclusive até benefícios que são dados decorrência da exposição a agentes nocivos, agora terão a imposição de idade mínima para se aposentar. Esse é o principal impacto. Todos terão que obedecer uma idade mínima. Qual é essa idade, doutor? Bom, aí, claro, agora depende, né? Vai depender muito, por exemplo, os professores, que também não possuem idade mínima, agora terão que possuir idade mínima. Pessoas que estão expostas a agentes nocivos, dependendo da intensidade do agente nocivo sobre a vida da pessoa, né? Sobre o corpo humano, terão que obedecer também idade mínima, de acordo com o escalonamento. Homens e mulheres terão idade mínimas diferentes. Hoje já existe aposentadoria por idade, por exemplo, concedido ao homem com 65 anos e a mulher com 60.
E aí a mulher terá essa idade majorada, serão 62 anos agora. Enfim, mais Tá ou menos. joia. olha Temos só. perguntas ao vivo aqui já? Tem um ouvinte nosso na linha, Genildo. Genildo, boa noite. Como é que você tá? Que bom ter você aqui no nosso programa. Renata falando com você. Boa noite, Renato. Eu já sou aposentado, mas um colega que está faltando 3 anos para se aposentar. Como é que ele fica aí depois da nova reforma? Tá faltando 3 anos 3 para ele se anos. aposentar. Você Ele sabe a vai idade pra- dele, Genildo? Ele tem 51 anos. Ele vai para a regra de transição. 51, faltam 3 anos para ele se aposentar, então, de contribuição. Então, como é que fica? Então, vou pedir para a doutora Cris Cris participar aqui. Deixa eu virar aqui para ela rapidinho, para ela responder o Genildo. Oi, Genildo, boa noite. Boa noite. Veja só, de qualquer forma, seu amigo ele vai entrar na regra de transição, mas é interessantíssimo que ele, antes da reforma ser aprovada, ele verifique qual é o tempo de contribuição que efetivamente ele já tem perante o INSS. Assim que ele verificar esse tempo de contribuição, aí vai ficar de fato mais fácil identificar quanto tempo é que vai faltar efetivamente para ele conseguir obter a aposentadoria. Quando você fala 3 anos, você fala 3 anos ainda sem a reforma da Previdência. Mas com a reforma é necessário identificar de fato quanto tempo é que falta, mas isso somente perante o CNIS. Doutora, Ele já consultou, tem 32 anos de contribuição, no caso falta 3, né? Para 35. Isso, pela regra atual ainda, o homem aposentam com 35 anos de idade. Porém, 35 anos de contribuição. Porém, ele vai entrar na regra de transição, né? E essa regra de transição tem que ser observada dentro de cada caso concreto. Que isso que é interessante chamar bem a atenção do público, porque muitas vezes as pessoas acham que a mesma regra vai ser válida para todos. A regra de transição, ela é a mesma, porém vai ser aplicada de forma diferente para cada segurado. tá. Então era isso. Muito bem explicado. Obrigado e boa noite para vocês. Boa noite, Genildo. Obrigada, Genildo, pela sua participação. Doutora, eu queria que você Obrigada, explicasse. Genildo. Boa noite. Boa noite, Genildo. Doutora, eu queria que você aproveitasse e explicasse um pouquinho pra gente mais sobre essa questão da regra de transição, né? Quem entra nessa regra? Eu queria que você explicasse um pouquinho, já que você puxou esse tema aí, dessa questão da transição, eu queria que você explicasse pra gente. Regra de transição é um assunto tão cabeludo, nossa senhora, porque a regra de transição é necessário de fato observar quanto tempo tem de contribuição o segurado antes da data da reforma, né? Bem que o texto ele é bem pontual, sempre quando ele fala até a data da emenda. Né? Porque depois que a emenda ela vir à vida, né, vir entrar em vigor, entrar em vigência, aí vai ser aplicada para todos indistintamente. Entretanto, é preciso observar dentro de cada caso concreto, é preciso observar a vida de cada contribuinte, como é que vai funcionar essa regra de transição. Então, é preciso observar dentro do dia que aconteceu a reforma, quanto tempo de contribuição o segurado tem, para posteriormente saber quanto tempo de contribuição ele ainda vai faltar para obter sua aposentadoria. Pronto, agora Tá, a Camila recebeu já uma pergunta aqui pela live, deixa eu só eu passar tenho pra Mila aqui. Mila, que- rapidinho, deixa eu tá. só botar em você aí pra você fazer a pergunta da... Cá. Gente, eu tô botando pra cima. Pergunta. Uma hora você chega lá. Vai lá. Aqui, pergunta da Fátima FS. Ela tá perguntando o seguinte: minha amiga está com 57 anos e 11 meses. Já tem 29 anos e 8 meses de contribuição. Ela consegue se aposentar sem precisar pagar pedágio? Sim, perdão. Quantos anos? Aqui, ela tá com 57 anos e 11 meses, já vai fazer então 58, e já tem 29 anos e 8 meses de contribuição. Quase 30 meses de contribuição. Ela consegue se aposentar sem pagar pedágio? Olha, não. Na verdade, quem está isento é quem tem direito adquirido, ou seja, quem cumpriu todos os requisitos para se aposentar. No caso dela, ela está mais próxima de uma aposentadoria por tempo de contribuição, onde exigem 30 anos de contribuição. Agora, assim, esses segurados que estão próximos, eu aconselho sempre procurar um profissional, porque muitas vezes nós podemos fazer alguns recolhimentos retroativos para que ele complete todos os requisitos de se aposentar antes da reforma. Então é urgente que se procure o INSS, verifique a sua situação e busque até numa carteira de trabalho, num vínculo, assim, os famosos 3 meses de experiência que ninguém põe na carteira. Sim. Isso pode salvar. No caso dela, ela falta 4 meses Ela tá apenas. muito perto. Ela está muito perto. Sim. Então procura um profissional, a gente pode fazer esse recolhimento retroativo, a gente pode buscar numa carteira de trabalho, numa sentença Eu acho que trabalhista. você já tem que não foi vários casos reconhecida. assim, né, Zé? Inclusive. Demais. Eu tenho mais de 200 pessoas lá que estão assim, e a responsabilidade
de, né, Com 200 certeza. benefícios e eu tô... Amanhã eu tô no INSS 7 horas. Tá certinho. Olha só, tem uma pergunta aqui que eu acho bem importante, vou até virar aqui para falar. Tem duas perguntas aqui na realidade. Ai, meu Deus, eu saí aqui da pergunta, mas vamos cá. A coisa tá danada, viu? Mas eu já sei qual é a pergunta, eu só não sei Faz a exatamente pergunta, quem sim, o nome perguntou da a pergunta, pessoa. entendeu? Então eu vou dizer aqui, pedir para a doutora Cris responder. Ela tá preocupada, a Marily Wanderson, ela tá preocupada com as pessoas com deficiência, né? O que é que muda, então, nessa questão aí da reforma da Previdência para quem tem deficiência? Deixa eu passar para A aqui. aposentadoria para a pessoa com deficiência é algo um tanto delicado, porque além de ser um tipo de aposentadoria recente, de qualquer forma a pessoa também vai entrar na regra de transição. O que aconteceu muito nas aposentadorias anteriores, com a reforma anterior, lá de trás, de 91, é que essas pessoas que tinham o direito adquirido e outras tantas que entraram na regra de transição, muitas delas acabaram tendo direito às revisões. Só que hoje, no ano de 2019, como nós temos essa questão tanto da regra de transição sendo aplicada tanto para as pessoas, vamos dizer assim, abre aspas, pessoas comuns, como para as pessoas com deficiência, as pessoas com deficiência, elas precisarão entrar de qualquer forma também na regra de transição, onde deve-se, como se fala, pagar esse pedágio, né? Então, de qualquer forma, esse pedágio ele vai ser pago indistintamente pelas pessoas. Ó, o Carlos estava com a mesma dúvida que ele perguntou. Para quem tem deficiência, muda também o tempo do benefício? Também vai mudar, de acordo com o pedágio, né? Tem mais Esse perguntas? pedágio, doutora, desculpa, Renatinha, essa questão do pedágio, tem como a doutora explicar exatamente como que vai funcionar? Ele vai trabalhar quanto tempo a mais? Precisar pontualmente quanto tempo a mais que ele vai Sim. trabalhar é um pouco difícil. Sim. Mas é preciso observar na data da reforma, Uhum. né? Se, por exemplo, a reforma ela for promulgada no dia 1º de novembro, tem que se observar quais foram os requisitos implementados ou adquiridos até o dia anterior, ou seja, no dia 31 de outubro. Vale ressaltar aqui que eu só estou dando esse exemplo das datas, não significa que de fato vai acontecer essa assinatura da norma nessa data do dia 31. Então, é preciso observar todos os requisitos preenchidos no dia anterior à assinatura da emenda. As pessoas precisam já acompanhar os telejornais. As Sim. pessoas, às vezes, só vêm, de fato, acompanhar a reforma da Previdência quando a reforma da Previdência já entrou em vigor. E é preciso as pessoas observarem os telejornais, ouvirem um rádio, né, como muitos ouvintes estão fazendo nesse momento, para perceber quando é que vai ser a expectativa de promulgação. E até observar até o próprio site do Senado. É bom lembrar, inclusive, né, doutora, que a votação do Senado, a segunda etapa, está aí prevista para o dia 22 de outubro. Está pertinho, então, aí, a votação aí. Eu tô aqui mais A com segunda fase ainda. eu tô com uma pergunta aqui, gente, do Geraldo. Ele tá perguntando o seguinte, doutor Henrique, vou te pedir para responder essa. Quem já tem os requisitos para se aposentar hoje, seja na regra por tempo de contribuição ou por idade, tem o chamado direito adquirido. Neste caso, mesmo que a reforma seja aprovada, o trabalhador vai ter direito a essa aposentadoria? Tem sim, na verdade o direito adquirido, ele resguarda os requisitos para ter o benefício. Então não é necessário que você solicite o benefício, certo? Pode ser que exista uma resistência do órgão administrativo por conta de mudança de sistema, servidores, enfim. Com certeza vai gerar muito conflito em relação a isso, mas a Constituição garante que, caso ele tenha implementado os requisitos, ele não é obrigado a solicitar a sua aposentadoria. Sim. E ele pode, sim, se valer das regras anteriores à reforma, no caso, as regras atuais. Então não precisa sair correndo para essa aposentadoria. Não. Agora é importante que ele verifique direitinho, vai ao INSS e observe se realmente esses requisitos, porque muito que o trabalhador faz é confundir o tempo que ele trabalhou com o tempo que está efetivamente registrado. Nós sabemos que antigamente muitas empresas recolhiam, descontavam do trabalhador, mas não repassavam para a Previdência. Então isso não vai contar
para a vida laboral desse segurado. E nesse caso, doutor, se acontecer e a empresa não está lá registrada, o que ele faz? Ele precisa juntar toda a documentação, principalmente, né, o principal documento hoje no Brasil é a carteira de trabalho, Sim. onde vai estar registrado os vínculos, e aí sim, nós temos os extratos de FGTS, nós temos cartões de ponto, olerites, contra-cheques, tudo isso serve como prova. Então verifique, eu digo que o segurado ele precisa ir no INSS pelo menos uma vez no ano, ver como é que está a sua situação e acompanhar a sua previdência. Afinal, previdência vem de prevenção, né? Ele tem que se prevenir. Gente, que horas que eu não sei o que eu faço. 9h37, estamos de volta. Gente, horas que eu não sei o que eu faço com o Renato e vamos aos destaques dos tribunais. Deve? Mas a pessoa se jogar na Mega Sena. Pode ir. Vamos lá, gente. A gente começa os destaques dos tribunais com a área trabalhista. A 14ª turma do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região invalidou o depoimento de uma testemunha depois que soube que ela tinha amizade íntima com o autor da ação. E sabe como foi provado isso? Nas postagens das redes sociais. Tá vendo? Olha que você O posta povo na que internet. fica só na internet aí Meu postando amigo da coisa. internet, vamos lá. Meu amigo é só na internet. Pois né? é, Também. gente. Olha só, de acordo com os autos, as postagens em redes sociais juntadas pela empresa traziam mensagens entre o reclamante e a própria testemunha com frases como: parabéns atrasado, meu irmão de outra mãe, tudo de bom pra você, sempre belga, é nóis, cachorro HD. Gente, tem horas que só rindo mesmo. Para o desembargador e relator do processo, Fernando Álvaro Pinho, a testemunha não era apenas um amigo de rede social do autor, uma vez que se declarava irmão afetivo da parte autora, conforme declarações realizadas na internet. Por isso, o colegiado concluiu que a amizade apenas em rede social não torna a testemunha suspeita, mas a existência de vínculo afetivo que ultrapassa o meio virtual, esta sim configura suspeita. Assim, a 14ª turma do TRT da 2ª Região manteve a decisão do juízo de primeiro grau e manteve a contradita aplicada à testemunha, ou seja, a gente perdeu a testemunha, tá? Pois é, né? Não Fica aí adianta declarando levar aí. amigo. Senhora, ainda deixa eu botar um pouco pra Camila aqui, Amigo. que Camila tá muito gata Amigo. hoje, ela tem que participar aqui. Ai, deixa eu encostar nela um pouco. Gente, então, vamos lá, Mila, viu? E olha só esse caso aqui, o relator no TJ, né, o Tribunal de Justiça lá de Santa Catarina, o desembargador Zanini Forneroli, ele sugeriu que um réu que responde processo por embriaguez aí no volante, pegou, bebeu, dirigiu, Coisa feia. trabalhe ou pare de beber álcool e dirigir para pagar a fiança dele de R$200 e assim responder o processo em liberdade. É justo. Pois é. Agora tem um problema, né? O réu é um pedreiro, ele tem até essa quinta-feira, dia 10 dessa semana, para pagar a fiança dele de R$200, certo? E olha só. Esse valor da fiança foi estabelecido no processo original em primeiro grau. Aí a Defensoria Pública abriu um novo processo pedindo a redução dessa fiança, sustentando que o réu não tem dinheiro para pagar e está desempregado, né? Realidade aí de milhares de brasileiros, mais de 12 milhões de brasileiros aí desempregados. O desembargador Janine Forneroli entendeu que a fiança já havia sido consideravelmente reduzida pela magistrada de origem, né, do processo de origem, sendo que passou de R$1.000, que foi fixados aí pelo delegado de polícia no início do processo, para R$200 em audiência de custódia. Então, ele fez algumas pontuações, como a seguinte: a Defensoria Pública, no especial âmbito do processo penal, não atua apenas para pessoas sem recursos, mas para aqueles que não têm advogado constituído. E aí, ele disse que não tem mais como baixar a fiança, que é essa mesmo de R$200, e sugeriu pro cara parar de beber, arranjar um trampo aí para poder pagar a fiança de R$200, viu, Mas Camila? é melhor, né, gente, do que gasta dinheiro fazendo o que é bacana do que bebendo e dirigindo, né? E vamos lá, gente, agora escuta essa daqui. Uma empresa de eventos contratada para organizar e celebrar um casamento deverá indenizar noivos que foram constrangidos durante o discurso da cerimonialista. Veja o que aconteceu. Em 2015, o casal contratou a empresa para celebrar o casamento em Florianópolis, Santa Catarina. Dias antes do casamento, os noivos preencheram formulários detalhando tudo o que gostariam que a profissional falasse durante o evento. Acontece que, no dia, a cerimonialista, que é funcionária da empresa, ignorou o pedido dos noivos e, na frente dos convidados, enumerou defeitos do casal, esqueceu o nome dos noivos, deu lições de moral neles,
por diversas vezes cometeu erros de português, gerando constrangimento aos noivos. Olha o que ela disse para os convidados. Ô, Mila, eu vou dividir essa notícia com você, porque Divida. a gente, inclusive, tá com um ouvinte aqui na linha já querendo tirar Pergunta? dúvidas aí sobre Então, a divide Previdência. agora. Então, vamos dividir aí. Então, olha o que ela disse Conta para os aí o que ela disse convidados. para os convidados. Ela disse o seguinte, que a noiva nunca está satisfeita, ela troca de roupa 5 vezes antes de sair Que e, injustiça. no fim, não gosta do vestido escolhido. Complicado isso, né? Complicado. E ela disse o que do noivo, Mila? Ela disse aqui que o noivo é bagunceiro, dorminhoco e usa 5 camisetas por dia. No fim de semana são 5 cestos de roupa para lavar. Pois é, e aí ao perceber essa repetição aí do número 5, ela aconselhou o casal a fazer o seguinte, joguem no bicho, que vai dar, viu? Número 5, vou jogar amanhã, jogar no bicho número 5. Lucas tá aqui se acabando de rir, o Marcelo também, pois é. E aí o que é que aconteceu? O casal fez uma reclamação naquele site, Reclame Aqui. A empresa se sentiu ofendida porque o cara fez a reclamação e aí entrou na justiça. A empresa que processou o casal. A gente. empresa processou o casal, só que aí lógico que a justiça não deu ganho de causa para a empresa e o casal se sentiu prejudicado, porque teve que viajar para São Paulo, teve um gasto aí de R$5.000. E aí resolveu entrar na justiça, não foi Entrou mesmo? na justiça, eles conseguiram fazer provas de todo o constrangimento que eles passaram e finalmente eles tiveram a justiça feita porque eles receberam a indenização de R$3.000. A empresa foi condenada a pagar R$3.000, embora não tenha tido o pagamento dos 5.000 de gastos para ir para São Paulo, tá certo? Mas a gente vendo aí toda uma falha na prestação de serviço da empresa. E olha, Renata, eu vou te falar, eu acho que essa cerimonialista tinha alguma coisa pessoal com esse casal, viu? Também Tinha tô achando, alguma viu? coisa- Acho que ela era Não foi rolo à do toa, noivo, devia viu? ser rolo. Gente, ela era rolo do Rolo de noivo, alguém, ela gostava ela do noivo, não tava gostou apaixonada do pelo noivo, noivo não. da moça e aí queria destruir a E relação. ela queria destruir já no Coisa de casamento. novela Coisa isso. de novela. Mas Agora- vamos às perguntas aí que a Não, gente... vamos ao você nosso tá ouvinte cheia. aí que tá aí na Ao linha. vivo? É, ele tá na linha. Boa noite. Com Boa quem eu noite. falo? Boa noite. Adilson Vena. Matheus? Adilson. Adilson. Oi, Adilson! Seja bem-vindo, boa noite. Boa noite, Adilson. Boa noite. Eu queria tirar uma dúvida aí. Eu tenho 50 anos de idade Sim. e tenho 32 anos e 6 meses de INSS pago. E aí, quando eu completar meus 53 anos, eu já vou estar com 35 anos e 8 meses. Isso aí vai me atrapalhar no tempo diferente que eu tenho na regra nova? Adilson, repita só o tempo de Só o contribuição, por favor. 50 anos e quanto tempo de contribuição? 32 anos e 8 meses. 32 anos e 8 meses. Então, Cris, e aí? Como é que fica o caso de Adilson? Responda aí pra ele. Hoje todos têm 32 anos, né? Todos os ouvintes hoje. Estão na casa dos 30. 32 anos. Então, hoje, pela regra, ele tem apenas 82 pontos. Como ele apenas tem 82 pontos, ele ainda precisará trabalhar um determinado lapso temporal. Né? E isso aí é porque muitas vezes o ouvinte, às vezes ele não entende muito bem quando eu me reporto que a regra de transição é um pouco delicada, porque precisa observar o caso concreto. Como o ouvinte dentro do exemplo ele tem 82 pontos, então ele precisará observar o período do pedágio, né, que deve ser observado para o homem até a pontuação máxima de 105 pontos e para a mulher a pontuação máxima de 100 pontos. Mas isso aí tem que ser observado dentro de cada ano o lapso temporal. Cada ano acresce um ponto. Então, se hoje ele ou ela tem 82 pontos, então aí deve ser acrescentar um ponto. E aí, depois que observar esse um ponto, levando em conta que ainda, eu tô falando essas regras assim bem detalhadas porque eu trouxe uma pesca hoje para o programa, né? E a minha pesca aqui ainda indica da seguinte forma, que os homens também vão ter idade limite para obter essa aposentadoria por tempo de contribuição. Que no caso a idade limite vai ser a partir de 61 anos de idade. Então é preciso observar não apenas o tempo, os pontos, mas também a idade. O que pela regra atual, antes da reforma, não existe essa regra de idade, essa limitação de idade. Adilson, você conseguiu então compreender aí o que a doutora Cris falou? Compreendi aí, já vai entender. É. Vou tirar minhas dúvidas.
Joia. Obrigada, viu, Adilson, por sua participação, Obrigado, viu? Uma boa noite. Obrigado. Boa noite. A Boa gente- noite, Edilson. Obrigada. A gente tem... Tem um detalhe só, Renata, que o doutor Henrique ia complementar, tá? Especialmente para os homens. Na verdade, o que acontece? Isso a gente vê ele aqui, muito no escritório da gente, a gente Isso. consegue salvar muitas situações, porque são exercícios de profissão que são considerados como tempo de contribuição e que as pessoas não sabem. Por exemplo, Sim. os homens que serviram ao exército, eles podem sim computar esse tempo como contribuição. Então ele já saltaria de 32,5 para 33,5. Pessoas que exerceram atividade especial, você pode converter e aí você tentar buscar ficar mais próximo. Quanto mais próximo dos requisitos, menor será o impacto das regras de transição. Maravilha, vamos para as Olha perguntas, só, a Renata. gente tem muitas perguntas aqui. Eu vou até pedir para o doutor Henrique logo para ele responder, então. Uma, Roquelina, ela está querendo saber o seguinte, para quem nunca contribuiu, como é que fica a situação? A pessoa nunca contribuiu, independente da idade. Como é que fica a situação? A Previdência ela é contributiva, então quem não contribuiu não vai ter direito a benefício previdenciário. Aí, na verdade, o benefício adequado à situação é o benefício assistencial, que é o LOAS, o BPC. Então tem que observar ou o critério de deficiência ou o critério de idade, sempre observando o critério de renda, né? Tem que ser o brasileiro de baixa renda. Mas a reforma alterou esses benefícios? Não alterou. Na verdade, várias normativas internas vêm dificultando o acesso ao benefício. Houve uma tentativa no primeiro texto de modificar, mas teve muita pressão, muita resistência e não alterou, não modificou. Olha, a Ana Cristina está querendo saber o seguinte, minha mãe fez 62 anos, ela já pode se aposentar? Responde aí, doutor Henrique, que depois eu vou fazer mais 2 perguntas aqui para a Cris. Aqui do lado. Pronto, 62 anos. É preciso observar sempre os 15 anos mínimos de contribuição, que é a carência. A mulher com 60 anos ela já poderia, desde que tivesse 15 anos de contribuição para fins de carência. Certo, então a gente tem mais perguntas aqui, eu vou vir aqui para a doutora Cris agora responder algumas perguntas aqui. Olha só, tem uma pergunta aqui da Arlete Brandão, ela quer saber o seguinte, quais categorias, né, não sofrerão mudanças? E no meu caso, que sou nutricionista, como fica a minha condição? Essa pergunta da Arlete é bem interessante porque quando a reforma saiu da Câmara dos Deputados, até então a reforma apenas seria para servidores públicos federais e para os trabalhadores da iniciativa privada. Acontece que a reforma, quando chegou no Senado Federal, ela incluiu também estados e municípios. Então, estados e municípios ainda também será fruto de debate para a reforma da Previdência. E quando ela pergunta pontualmente quais são essas categorias, mas essas categorias dentro da iniciativa privada, quem ainda não contribuiu, ele vai começar, é interessante que ele comece a contribuir após a reforma, porque de qualquer forma, ele começando a contribuir antes da reforma, ela vai entrar na regra de transição de qualquer forma. Certo. Tá Eu joia. vou aproveitar e fazer uma outra pergunta que já tinha sido feita aqui em cima. O Frei Adesi está mandando um beijo pra gente. Mila. Um beijo grande, Frei. Um beijo aí pro Frei Adesi. Enorme. Então, eu falei antes de a gente começar as sessões assim, de perguntas, né? Sobre a questão da polícia. E tem um policial Sim. querendo saber aqui como é que fica, né? Na realidade, muda para servidor público alguma coisa, para policial, para professor. Queria que você esclarecesse um pouquinho. Então, os trabalhadores da iniciativa privada, os professores, é preciso também deixar bem claro, porque muitos professores na universidade me perguntam, e nós que somos professores de universidade? Os professores universitários, eles não terão tempo reduzido conforme a reforma da Previdência. O professor universitário, ele entra nas regras normais. Quem vai ter tempo de redução são os professores de ensino fundamental, médio e infantil. Já os policiais, no caso, os trabalhadores que são concursados do regime, que tem um regime próprio de previdência, ou do município, no caso do nosso município de Feira de Santana, ou no regime próprio do estado da Bahia, na verdade, eles vão sofrer, sim, a reforma, porém, nós só vamos saber quais serão essas mudanças pontuais quando o texto, de fato, ele vier ser exposto, né? Até o dado momento ainda está sendo discutido. Nós ainda não sabemos quais serão essas modificações. Tá joia. Certo. Eu tenho uma pergunta aqui do Geraldo, ele está perguntando assim, se a Previdência Rural, ela é a fonte de desequilíbrio da Previdência?
Isso é uma verdade? Doutor, me responde essa pergunta de Geraldo. Vamos sempre observar que a Previdência Social é um órgão de distribuição de renda e de política social. Então, não pode ser pensado apenas no cunho sobre a ótica financeira. Inclusive, no Nordeste, cerca de 70% dos municípios têm sua economia maior em termos de benefício previdenciário do que do próprio FPM, que é o Fundo de Participação dos Municípios. Então, isso faz girar toda uma microeconomia municipal. Então, é importante observar que a Previdência ela é órgão de distribuição de renda. Mas agora, sendo mais objetivo ainda em relação à pergunta, não. O grande problema da Previdência não está nos benefícios, está sim nas concessões dadas pelo governo para grandes empresas, isenções tributárias feitas de forma sem critério, algo que era para ser feito justamente para poder atrair indústrias para lugares, regiões mais pobres, são feitos apenas com critérios interesses de minorias. Isso é realmente o grande problema da Previdência, tanto quanto a desvinculação de receitas da União e, infelizmente, o grande problema do país, corrupção, né? Entendi. Então, a gente tem gente na linha? Tem um ouvinte aí na linha. Acho que o Marcelo hoje vai ter que me dar um tempo doutor, extra aí para poder atender todo todos mundo. os meus ouvintes. Então, Vamos boa lá. noite. Boa noite. Eu me chamo Roque, eu sou motorista. Oi, Roque, boa noite. Boa noite. Eu gostaria de saber se com a nova presidência, né, que está sendo aí votada, se com a regra para a gente que é motorista, que tem direito à aposentadoria especial, se muda alguma coisa em termos de contribuição e idade. Certo, vou pedir para o Zé responder aqui para você, Roque. Doutor Henrique. Vamos lá. O que acontece? Na verdade, como foi dito, como eu disse, acho que foi a primeira pergunta que eu respondi. A principal mudança é impor idade mínima para todo mundo, certo? Então já existe uma redução do tempo por conta da exposição. No caso do motorista de caminhão, o principal problema que acomete a saúde do motorista é o ruído, certo? Então existe uma redução do tempo de contribuição justamente por conta do ruído. Só que antes ele não precisava ter idade mínima, agora ele vai ter pelo menos 60 anos para poder, além da exposição dos 25 anos em ruído. Certo. Tá respondido? Então, Roque, deixa ele falar. então eu vou ter que fechar meus 25 anos de contribuição e esperar a idade de 60 anos. Exatamente. Ou seja, eu vou ter que trabalhar até os 60 anos. Até os Eu já estou 60. com 21 anos de contribuição, eu tenho 41 anos de idade. Pronto, vai ter que trabalhar até os 60. Agora é importante observar o quê? Caso o senhor esteja próximo, se o senhor não se encaixa em nenhuma regra de transição que possa ser mais favorável, certo? E aí é preciso analisar o caso concreto do senhor. Inclusive, esses 21 anos, é preciso ver se a exposição está realmente comprovada perante o INSS. É uma grande dificuldade comprovar. Toda essa empresa que eu trabalhei, eu peço a PP. Pronto, mas só possuir o PPP não garante atividade especial. É preciso que o PPP demonstre níveis de ruído e exposição suficientes para caracterizar um dano à sua saúde, ou seja, caracterizar a atividade especial. Pois é, 20 anos aí o Roque vai ter que aguardar aí para poder se aposentar. Isso se não tiver uma nova reforma da Previdência, né, gente? Mas espero que você se aposente trabalhando menos, viu, Roque? E não mais. Pois é. Obrigada, Roque. Roque. Eu Boa tenho noite uma... pra você. Boa noite, Roque. Eu tenho mais uma pergunta aqui para a doutora Cris. Eu não sei se ela vai conseguir responder para a gente. Está com um tempinho já curto para encerrar. A gente quer saber, doutora, com relação à aposentadoria dos políticos, né? Porque assim, muda para todo mundo, trabalhador que pega na enxada, trabalha pra caramba, e pro político, como é que fica essa questão da aposentadoria? O que você pode falar pra gente? Pra gente encerrar esse programa Eles de chave também de vão ouro. trabalhar mais? Então, existe a regra de transição também vai ser aplicada para eles, mas é preciso observar, na verdade, que eles devem escolher a filiação para o regime geral ou se eles vão contribuir para a sua previdência própria. E se eles vão contribuir para o regime geral, que no caso são todos os trabalhadores da iniciativa privada, eles vão receber até o teto, ou seja, que hoje é aproximadamente R$ 5.800. Mas aí eis a pergunta então, né? Mesmo que a gente faça assim, muitas ponderações e muitos gracejos, mas será que efetivamente eles vão querer
contribuir, receber um provento bem alto para poder receber uma aposentadoria com valor bem limitado. Eu acho que político não deveria nem ter aposentadoria, viu? Na minha opinião, político não A deveria priori, ter. né? Também Não acho. deveria ter. O Também pessoal acho. trabalha pouco, se aposenta cedo e ganha muito. Né? Enquanto a gente rala pra caramba para poder conseguir uma Pois aposentadoria, é, né? sem contar todos os penduricalhos e auxílios que recebem, né? O auxílio Pois terno, é. auxílio viagem, dentre outros aí Pois que é, a gente tem. é um Então, absurdo. tem que valer. Pois é, gente, eu Temos quero tempo? agradecer. Não, Não. acabou o nosso Oh. tempo. Queria agradecer a todos vocês, né, que acompanharam a gente essa noite. Acho que tem que marcar um novo programa para Verdade. falar de previdência. Depois que passar mesmo, que for aprovado para publicação e vigência, acredito que a gente tem que trazer o tema com certeza. Pois é, então quero agradecer a todo mundo, Luquinhas, meu amor, Celo, que só sai, tá no telefone, eu não sei o que é que ele faz tanto nesse telefone. Queria entender o que é que ele faz nesse Se ela telefone. está conectada. Zé, que na realidade, doutor José Henrique, gente, eu fico chamando de Zé, porque ele é muito fofo, aí muito, parou aqui para poder responder ao ouvinte, responder atender. a gente no intervalo. Dá um tchau aí, pessoal da minha live, tá todo mundo te acompanhando, viu? Suas fãs, né? Cheio de fãs. Um prazer ter você aqui, Zé. Espero contar com você numa próxima de novo. Eu que agradeço. Doutora Cris também, que já participou aqui do nosso primeiro programa e agora tá aqui de novo. Obrigada. Obrigada. Eu que agradeço pela oportunidade. Agradecer os meus alunos maravilhosos, né? E a reforma da Previdência é isso aí, né, gente? A gente tem que queimar um pouquinho a pestana, vai dar um bocadinho de trabalho pra gente, mas estamos aqui pra isso. Olha só, É gente, verdade. os alunos da professora Cris, ela tá dizendo que amanhã vale cola, viu? Vale cola! Que ela trouxe cola aqui pro programa. Então amanhã, na prova da Previdência, ela, ó, colinha pra vocês. Pois é, beijo grande. Um beijo grande a todos, Tchau, gente. tchau, tchau, tchau. Tchau, se ligue. E Renata, ó, rapidinho antes que acabe, eu tenho aqui sugestão na minha live pro próximo tema. Olha, sugestão. Extrajudiciais. Vamos ver, viu, se cabe nessa pauta. Um beijão, gente. Até Tchau, a tchau. próxima. Beijo. Beijo, tchau, Celo.